Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim conversar sobre o nosso livro do mês de maio, do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, que é o livro da Dinamarca. E esse livro se chama A Festa de Babette, a autora é a Karen Blixen. E vou conversar um pouquinho sobre como que foi a minha experiência ao ler esse conto, na verdade, né? Vou mostrar pra vocês essa edição. Essa edição tá saindo agora pela SESI São Paulo Editora, mas ela saía pela Kozak Naif, né? A Kozak Naif doou aí os direitos de edição pro SESI. Tá até escrito aqui, ó, no finalzinho. Tem escrito aqui, olha, este livro é parte do acervo doado pela Kozak Naif, a SESI São Paulo Editora, em 2016, tá? Então, agora é um livrinho de bolso, super simples, assim, mas ainda tem as orelhas, ó, sabe? Aí, ele é papel amarelado, a fonte é confortável, sabe? Eu achei muito interessante, é um livro pequenininho, né? Tem 50 a história em si, o conto em si tem 55 páginas, mas aí tem umas outras páginas, uma página que fala um pouquinho sobre a autora e tudo mais. Então, do que se trata o livro A Festa de Babette? O livro começa falando... a história se passa numa cidadezinha do interior da Noruega. Apesar da autora ser dinamarquesa, o livro não se passa na Dinamarca, o livro se passa na Noruega. E é uma cidadezinha no interior da Noruega que tem eles falam que deão, mas é como se fosse um padre, um sacerdote, uma pessoa que prega a fé ali naquela cidadezinha. E esse deão tem duas filhas. Uma chamada Filipa e a outra chamada Gente, eu sou péssima com nomes, eu tô lendo, tipo, 300 livros. Martine e Filipa são as duas filhas do Deão. E essa história vai falar sobre essas duas filhas mesmo, sabe? Só que é um conto muito rapidinho. E aí, quando a Martine e a Filipa, eu marquei aqui pra lembrar da idade delas. Quando a Martine tinha 18 anos e a Filipa 17 anos, sobrinho de uma moça importante, de uma senhora importante que conhecia o Deão, mandou esse sobrinho lá para essa cidadezinha e ele acabou ficando na casa do Deão. E ele era militar nessa época, ele estava começando a carreira dele como militar. E ele acaba se apaixonando por uma das meninas, pela Martine. Isso, ele se apaixona pela Martine. E aí, enquanto ele tá lá, ele foi lá pra passar alguns dias, ele não foi ficar muito tempo, e antes dele ir, ele vai e dá um beijo nela, e se despede e vai embora. Depois de um ano, né, que se passa, a história tem um pulo de um ano, eles são passados assim em forma de tipo mini capítulos, né, porque é um conto, é uma história curta. Então depois de um ano, a Filipa, que recebe o título é o namorado da Filipa, de Filipa. E, de novo, eles vão receber um convidado ali, e aí o convidado agora que chega a essa cidade é um cantor super famoso francês, que tem 40 anos. Lembrando que as meninas são super novinhas, ó. A Filipa tinha, nesse momento, 18 anos, né? Porque depois de um ano ela tinha 18 anos. E ele chega ali naquela cidade, e ele vai na missa, e ele escuta ela cantar, e ele acha que ela tem a voz mais divina, mais maravilhosa do mundo, se apaixona por ela, e vai, na verdade, virar o professor de canto dela. Ele vai virar como se fosse um instrutor, sabe? Que vai ajudar ela a melhorar o canto dela, e aí ele começa a ensinar ela as questões do canto, ensinar a ópera. Ele fala pra ela que um dia você vai cantar na ópera tal, em Paris, porque ele é um cantor muito famoso lá na França. E a história se passa em 1854, né? Quando as meninas estão adolescentes, né, com 18 e 17 anos, é 1854. Então, o livro, né, a história se passa em 1854. E aí,
esse namorado, esse cantor de Paris, ele é um cantor de ópera, e daí ele fala que ele vai levá-la pra Paris, que ela vai cantar com ele os duetos. Ele começa a ensinar um dueto específico pra ela, daí vai lá, rouba um beijo dela, mas ela não gosta, ela fica indignada, volta pra casa e fala pro pai que ela não vai mais fazer as aulas com ele. E aí ele se sente muito rejeitado e volta pra Paris. Beleza, voltou pra Paris e depois de um tempo, esse deão, né, esse sacerdote, sei lá, o pai das meninas falece, e passado 12 anos, né, que esse cantor esteve lá, o próximo capítulo se passa 12 anos depois. E aí as jovens estão em casa, já sem o pai, e chega uma moça, bate na porta lá, uma moça que é até mais velha do que elas. Essa moça chega lá e tá quase desmaiando e entrega uma carta para elas. E essa carta é uma carta do cantor famoso de Paris. Aconteceu uma revolução lá em Paris, muita confusão e tal, e essa moça que chega lá, ela tava lutando contra o governo, então ela ia ser presa, a família dela foi morta, então ela foge de Paris e ela conhecia o cantor famoso, ela era uma pessoa que também era importante lá, eu não vou contar porque você só descobre quem essa moça é no final do conto. E aí ela conhecia esse cantor muito famoso e ele fala pra ela, olha, se você vai fugir daqui, vai pra Noruega e vai procurar nessa cidadezinha pequenininha essas duas irmãs, porque elas são muito gentis, muito acolhedoras, são pessoas boas, porque ela pede pro cantor pra indicar, você conhece pessoas boas na Noruega? E ele fala, conheço sim, vai pra casa dessas irmãs, que lá você vai ser bem acolhida. Então ela chega lá com essa carta desse cantor, provando que ela conhece esse cantor e tudo mais, e as irmãs acolhem essa moça, e essa moça não tinha um tostão, ela vira uma empregada ali para as duas irmãs. E essa moça é a Babette, que é a principal do livro, porque o livro é a festa de Babette. E aí, beleza, a Babette chegou lá e ela começa a trabalhar para essas irmãs por muito tempo. Vários anos depois, as irmãs queriam comemorar o aniversário de 100 anos do pai, né? O pai era falecido, mas elas queriam comemorar, mas elas não tinham como. Elas sempre foram muito humildes, elas sempre pregaram a humildade, elas serviam na igreja e tudo mais. Beleza, então elas não iam fazer nada, elas queriam fazer essa celebração, mas já estava decidido que elas não iam ter condições. Só que a Babette, quando ela foi fugida da França para a Noruega, ela deixou para trás com uma pessoa de confiança um bilhete de loteria. E esse bilhete de loteria poderia ser renovado todos os anos. E ela deixou, né, esse bilhete de loteria na mão desse amigo e falou, todos os anos você renova o bilhete e vamos torcer para onde a gente ganhar. E aí, passados vários anos, ela ganhou na loteria. E esse amigo entrou em contato com ela, dando a notícia que, olha, Babette, você ganhou aquele bilhete da loteria, foi premiado, você ganhou esse montante de dinheiro, era muito dinheiro, e eu vou enviar pra você. Tipo, vou enviar, e aí na carta que ele manda, ele dá as instruções, tipo, eu vou enviar desse jeito, vai chegar aí, e ela recebe, né, na época, 1800 e tanto, o dinheiro chega lá, tipo, de navio pra ela em espécie, e daí ela leva esse dinheiro pra casa dessas irmãs. E passando-se alguns dias, as irmãs começam a achar que a Babette vai embora para a França. Então elas têm certeza para elas que a Babette vai abandonar agora que ela tem o dinheiro, que ela vai voltar para a França para poder voltar para a vida dela. E as pessoas da comunidade ali criaram um amor pela Babette. A Babette é uma pessoa muito querida ali naquela comunidade. E começa todo mundo ficar meio triste assim, tipo, ela vai embora, não. E aí a Babette pega, conversa com essas irmãs, na verdade ela convence as irmãs a deixarem ela usar o dinheiro para fazer um banquete em homenagem ao pai delas que ia fazer 100 anos, né? A homenagem aos 100 anos do pai das meninas. As meninas, na verdade agora, né, nessa altura da história, elas já estão com 47, 46 anos. Não, 47, 48 anos. Então, assim, elas já são senhoras ali naquela sociedade. E aí, no começo, elas falam pra Babette, não gasta seu dinheiro com a gente, não. Tipo assim, gasta com você, o dinheiro é seu e tudo mais. Ela insiste, não, eu quero fazer a festa em homenagem aos 100 anos do pai de vocês e tudo mais. E aí,
as meninas nunca tinham comido a comida da Babette. Ela era empregada, mas as meninas, essas meninas não, agora senhoras, né? As senhoras, elas tinham outra pessoa que cozinhava e a Babette limpava a casa e tudo mais. E aí a Babette convence elas de fazer a festa e elas começam a ver um monte de coisa chegando de navio. Tipo, a Babette manda trazer da França todos os ingredientes para a comida que ela vai fazer para essa festa. Só que ela não conta muito os detalhes para essas senhoras, né? Para as duas irmãs. Ela não conta os detalhes. Só começa a chegar coisa. Carrinhos e carrinhos de ingredientes chegando, e daí chega uma tartaruga, e daí chega vinhos, e chega isso, chega aquilo. E aí as duas irmãs estão assim, gente, o que vai acontecer nessa festa? Elas vão para os vizinhos que foram convidados, no total vão 12 pessoas. E aí ela chega, antes dessa festa, elas chegam pra eles e falam assim, gente, olha só, se a comida estiver ruim, se não estiver muito boa, não fala nada não, tipo, a Babette tá fazendo de coração e tal, não vamos falar nada sobre a comida dela. Beleza, chega o dia da tão esperada festa, né, ou jantar da Babette, é mais um jantar em si. E lá do começo da história, o militar novinho que foi pra ficar um tempo na casa das irmãs, que se apaixonou pela... Ai, gente, eu não consigo fixar o nome dela. Da Martini. O militar que tinha se apaixonado há anos e anos e anos atrás pela Martini, hoje é general. E ele e a tia dele são convidados para o jantar da Babette, então eles vão pra lá, eles são uma das 12 pessoas. E aí, quando chega lá, nesse jantar, todo mundo tá assim, beleza, a gente não vai reclamar da comida, a gente não vai, tipo, falar mal nem nada. Então, todas as pessoas que são muito humildes ali daquela comunidade começam a comer aquela comida em silêncio, não falam nada, começam a contar anedotas, assim, sobre o pai das irmãs, mas não falam nada sobre a comida. E aí, o general, né, que tinha se apaixonado pela Martini há muito tempo, ele é uma pessoa viajada, rico, filho da tia que era rica. Ele toma o vinho e fala assim, gente, esse vinho é o vinho tal, do ano tal, da safra tal. Tipo, isso é muito gostoso, é o melhor vinho que eu já experimentei. Tipo, ele era um conhecedor de vinhos, então ele notou, assim, de cara que era um vinho maravilhoso e que era extremamente caro. Daí ele tomou a sopa e ele falou assim, nossa, essa é a sopa de tartaruga do café tal, lá de Paris, que eu tomei quando eu era jovem e tal. E aí ele começa a ligar os pontos. Mas depois de duas, 3 taças de vinho e champanhe, ele já tá, tipo, super alegre, faz até um discurso e tudo mais, e vai embora. Ao ir embora, ele só agradece a Martini e fala que ele ainda é apaixonado por ela e tudo mais. E aí as irmãs despedem de todos os convidados e vão, no final do livro, falar com a Babette lá na cozinha. E aí é nessa parte que depois da festa, que a festa termina, as irmãs estão meio altinhas, todo mundo tomou vinho, ninguém da comunidade falou nada sobre a comida. Só o general que notou, mas como ninguém falou nada sobre a comida, ele só agradeceu a Martini, um dos melhores jantares que ele teve na vida, que ele lembrou do café lá. Ele falou pra Martini sobre isso, mas ela não entendeu muito bem, tipo, por que ele estava agradecendo naquele nível. E daí as duas se despediram de todos os convidados e foram pra cozinha. E aí é nessa parte que a gente descobre quem realmente é a Babette. E por que ela quis tanto fazer aquele jantar. E, gente, é surpreendente, eu fiquei muito assim, tipo, gente, a Babette era isso. E aí ela fala, né, das pessoas, né, dela ter fugido, porque no começo do livro fica claro que ela fugiu da França por causa da Revolução e tudo mais, que ela perdeu o filho e o marido. E aí ela explica com mais detalhes, né, o que realmente aconteceu ali. E, gente, eu gostei muito do final. Eu achei, assim, surpreendente. A Babette não era uma pessoa qualquer em Paris e tal. Mas vou deixar vocês lerem o conto para descobrir exatamente, né, quem que era a Babette e por que essa festa, né, esse jantar, na verdade, foi tão importante, assim, para ela, né. O jantar, ela fez o jantar com essa coisa de que era em homenagem ao pai das irmãs, mas, na verdade, ela fez
pra ela. E aí ela explica o motivo. Eu achei muito bacana. É um conto bem, assim, tranquilo de ser lido. Não tem, assim, tipo, muita profundidade e tudo mais, não. Mas eu achei bem gostosinho de ler, sabe? Muito bem escrito. Indico de verdade esse conto. E, como a gente tá falando, né, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, vou mostrar pra vocês o livro que a gente vai ler agora em junho. Então, o livro de junho é o A Estrada Verde, da Anne Enright. É o livro da Irlanda, do desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, agora em junho a gente vai ler um livro irlandês que se passa... tem partes aqui que se passam em Dublin e tudo mais, eu já morei lá. Então, assim, vou ficar muito feliz de ler esse livro. Ele se passa na Irlanda em 1980, tá? Então, assim, a história é relativamente recente. E a gente vai conversar sobre esse livro no primeiro sábado de julho. Então, a gente tem o mês todo de junho para ler e conversar sobre ele em julho, tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho o resumo do livro para vocês terem uma ideia e quem sabe você lê comigo, tá? Irlanda, 1980. Quando Dan anuncia que pretende ser padre, a irmã caçula Hannah presencia a agonia de sua mãe. Nos anos seguintes, todos os filhos da família Mardigan vão deixando a casa da matriarca Rosalind. Dan parte para o frenesi de Nova York, onde precisa lidar com o fantasma da AIDS. Constance se vê em um hospital em Limerick, envolvida em uma possível tragédia de grandes proporções. Emmett percorre o continente africano e encontra o amor em Mali. E Hannah vivencia o cotidiano da maternidade em Dublin. Quando, depois de anos, eles se reúnem para o Natal, segredos e conflitos do passado virão à tona e toda a família precisará encontrar seu caminho de volta para casa. Um livro profundamente impactante sobre laços familiares, A Estrada Verde traz Anne Enright em sua melhor forma. Gente, vamos ler juntos esse livro, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse foi, né, o Volta ao Mundo em 50 livros do mês de maio e falaremos sobre o A Estrada Verde no primeiro sábado de julho. Então, espero vocês, tá? E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!